A Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 26 Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br, no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, o programa Bola Não Para, toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda segunda, 8 da noite, entra uma entrevista inédita no meu canal no YouTube e no canal de São Paulo. E durante a semana, no canal de São Paulo, tem reprise na programação, tem na terça, quinta, sexta, sábado e domingo para você acompanhar sempre as edições do programa A Bola Não Para. Hoje, nosso convite, o nosso convidado é o Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, que vai falar um pouquinho sobre gramado sintético. Aliás, algo que antes a gente pensava muito mais pelo lado recreativo e hoje é uma coisa séria, importante, que vem ganhando cada vez mais destaque, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial. Alessandro, muito obrigado por atender a gente aqui, um grande abraço a você. Quero que você fale um pouquinho desta caminhada, como que surgiu a empresa e se você recuar. A gente estava falando um pouquinho antes, né? Quanto tempo tem empresa, né? Você falou mais ou menos 28 anos. Se você recuasse no tempo, você imaginaria que hoje o gramado artificial poderia ser aí assunto do futebol pelo mundo? Olá, Fred, obrigado pela oportunidade de estar no seu programa, muito bacana. Pergunta bem interessante essa, né? Quando a gente começou lá atrás, não tinha essa pretensão de chegar no futebol profissional. Com o decorrer da evolução da grama e tal, eu acredito que nos últimos 10 anos eu já via que isso poderia ser possível, né? Há 10 anos atrás, há 28 anos atrás, a gente falava numa primeira geração, que é uma grama, não sei se você lembra, uma grama baixinha, com areia, era um carpete, o pessoal caía, queimava, o goleiro antes de cair já queimava. Machucava. Machucava. Então, essa é a primeira geração. Aí vem uma segunda geração, que era esse mesmo sistema, mas com uma manta de borracha embaixo, que é um shock pad. Não sei se você lembra, que fazia um amortecedor também, só que a superfície ainda ficava muito abrasiva, né? E aí, até a Soccer Grass, na época, a gente desenvolveu um sistema de misturar areia com borracha para tentar ficar com aquela superfície um pouco mais macia e menos abrasiva. Melhorou, né? Melhorou bastante, mas ainda estava longe de ter um padrão desse que a gente tem hoje. E aí nós fizemos, separamos um pouco a borracha da areia, a areia vai no fundo da grama, a borracha sobre a superfície, já melhorou um pouco a parte de abrasividade, já melhorou algumas coisas, e hoje a gente pode dizer que tem uma grama, não é só a grama, né? Todo o sistema que foi instalado no Allianz Parque é um sistema para uma arena de alto uso, né? Para eventos, uma arena multiuso. Então, você precisa fazer uma entrega que é o principal negócio, é o futebol. Então, eu não posso fazer uma entrega muito boa para o show. Não, eu tenho que fazer uma entrega excelente para a performance do futebol, e para o show eu preciso atender a velocidade da exigência do clube, né? Porque o que acontecia antes, não sei se você se recorda, lá no Allianz Parque, tinha shows. Sim. Não dava para saber se no dia seguinte, após o show, depois da desmontagem, teria condições de jogo. Não dava para saber. Aí, na hora, o pessoal ia lá, checava, não tem condição. Manda jogo para o Pacaembu, manda jogo para outro lugar. E isso, o Palmeiras ficou, de certa forma, quase na média ano de 5 a 8 jogos, vamos dizer assim, que jogou fora de casa, né? Se você puxar o histórico do Allianz Parque, jogou fora de casa, porque pós-show não teve condições de fazer o futebol, porque a grama às vezes está queimada, ela está mais solta, tem variação na planicidade do campo, tem uma série de coisas. A gente já está estudando esse projeto, a Soccer Grass já há mais de 6 anos, a gente já vem estudando um projeto para que um sistema para que andasse bem nessa parte aí de arena multiuso e ao mesmo tempo ter uma boa performance de jogo, né? Te confesso que o que a gente fez no Allianz surpreendeu demais a gente. A gente achava que ia ser muito bom, mas foi acima do que a gente esperava. Por quê? A gente não sabia da demanda que a gente ia encontrar numa arena dessa
multiuso. A gente tinha uma ideia de shows, eventos, né? Sim. No momento da pandemia, o ano passado, você deve se recordar, o Allianz Parque fez muito aquele drive-thru, que tinha Carros. show, você entra com o carro, né? Posiciona, aí, muito interessante, foi uma sacada muito grande dos gestores lá da W Torre, para poder fazer receita num momento de pandemia. Isso nos assustou um pouco, porque a gente tinha feito um estudo, claro, pensando em pessoas, né, pulando e tal, mas não em carro, né? Carros com picape ou carros blindados, com, sei lá, 4 pessoas dentro, não sei quantos quilos cada pessoa, e transitando, né, cara? Então ele precisa se movimentar para chegar... Peso e movimento, né? O peso e movimento. Exato. É diferente de eu pôr uma galerinha subindo ali e saindo, né? Sim. E no final disso tudo, né, a gente fez um recheio interessante, trabalhou um sistema interessante. Obviamente que o que ajuda muito nisso também é a maneira que se monta toda a cobertura, né? Precisa ter uma proteção em cima. E a nossa maior preocupação era com a planicidade, né? Por que a planicidade? Um dos testes da FIFA, que é um dos testes que eu entendo que é muito exigente, eles pegam uma régua de 3 metros, né? Vem passando pelo campo, todo o campo, e ela não pode ter um variável de 10 milímetros. Sabe o que é isso? Caramba, nada. É incrível. E aí você imagina, no Allianz foram uma média de 280 carros, que era o limite lá, e teve shows que estava cheio. Sim. Né? E a nossa preocupação maior era essa planicidade. Em algum momento, fazer uma deformação no campo. E recentemente, agora, a FIFA voltou para fazer o reteste, porque todo ano ela volta para retestar o campo. Né? Nesse reteste, foi perfeito, passou. Esse foi... Claro que a gente comemora o gol em todos os quesitos, né? Claro. Mas esse da planicidade, pela necessidade desse nosso cliente, nos preocupava um pouco, né? E com esse teste da FIFA, que além da planicidade envolve uma série de outros testes, né? Os outros a gente estava bem seguro, mas a nossa preocupação maior era da planicidade. Passou de uma forma muito tranquila. Isso acho que foi excepcional para que as próximas arenas multiuso tenham um sistema que, depois que desmontou, 2, 3 horas pode botar jogo. Caramba, isso é incrível. Isso é incrível. Algo que a gente não pensava no Allianz Parque, algo que às vezes tem que passar 2, 3 dias para, quem sabe, ter uma partida, né? E você está falando de 2, 3 horas pós um evento, né? De um show. Por que eu preciso, só para você entender, de 2, 3 horas? Outra coisa interessante do nosso sistema, a grama que nós escolhemos é uma grama que tem memória. Tá. Significa o quê? Pus uma cobertura, amassou, né? Tirei a cobertura, ela volta. Ele volta pro... Então, eu continuo com a mesma performance, isso não vai mexer. Tá. Então, por que eu preciso de 2 a 3 horas? Quando eu tiro a cobertura, essa grama já volta à posição, né? O que eu preciso? Passar um ímã no campo inteiro, porque quando você tem uma montagem, às vezes cai um parafuso, cai um prego, entendeu? Então, por isso que eu preciso dessas 2, 3 horas, porque se não fosse isso, né, é mais por segurança. E a gente sempre pega, sabe, um parafusinho, um negocinho, porque, cara, num campo de 10 mil metros, o cara montar uma estrutura, não cai um troço desse, é quase impossível. Sim. Né? Então a gente vai com um vassourão de imã, né? Varrendo o campo inteiro para poder liberar. Então, por conta disso, existe um pouco dessa de 2, 3 horas para liberar. Mas assim, é surreal, imaginando o que a gente tinha antes lá. Né? Com certeza. E, Alessandro, só voltando e recuando um pouquinho no tempo em relação aos gramados sintéticos, né? Você estava dizendo, né, qual é a diferença quando o cara ia jogar, quando caía, ralava mesmo e machucava, era um ralado que ficava ardendo, né? Você ia tomar banho e ficava ardendo, né? A perna, o ralado... Era doído. Era doído. E uma outra característica que tem do gramado sintético, que as esposas pelo Brasil ficam bravas. A borrachinha preta, vai tirar a chuteira, a borrachinha acompanha você. A borrachinha vai embora com você, vai no carro, vai no caminho. Tinha isso também, né? Eu já vi história, mas não é bom falar muito essa história, porque essas mulheres assistirem, né? O de cara olho, guarda né? um pouquinho daquela borrachinha.
Ó, fui jogar bola, tá vendo? Eu sei de cara que fazia isso, Alessandro, e ainda colocava na bolsa a roupa, né? Aí ele molhava o cabelo, molhava um pouco a roupa e falava, acabei de jogar bola e com a borrachinha junto. Fazia isso. Não, e aí quando chegava em casa, ele fazia questão de tirar a roupa e caía a borracha em tudo no chão. Aí ela falava, essa borracha! Ah, desculpa. Já tirou o foco do horário, já tirou... Tá tudo certo. Mas a questão da borrachinha, assim, hoje a gente tem o SBR que a gente utiliza, que é uma borracha... o SBR, só para ilustrar, é um pneu de carro, por exemplo, é um SBR, é uma borracha SBR, né? E essa borracha que a gente utiliza é reciclada de pneus, seja de carro, o que for. Então, qual é o problema dessa borracha, além desse incômodo de levá-la embora? Ela acaba esquentando um pouco mais. Quando a gente usa na prática do society, né, que normalmente você tem jogos à noite, você tem uma escola de futebol que você pode pôr num período que não é tanto sol, você pode utilizar ela de forma normal. Mas quando a gente fala de colocar uma grama sintética num estádio que pode ter um jogo às 11 horas da manhã, a gente sabe que tem jogos às 11 horas da manhã. Sim. Eu acho um absurdo isso, né? 11 horas da manhã, meio-dia, 1 hora é o pior sol no verão, é o sol a pino, né? Sim. Então, com essa borracha SBR, para um jogo nesse nível, as pessoas teriam um problema com aquecimento, é muito quente. Né? Lá no Allianz, nós não utilizamos isso, nós utilizamos um termoplástico, né, cilíndrico, que ele já não esquenta, ele esquenta tipo 30% a menos do que uma SBR, e ele esquenta o tempo de que ele aquece, ele é mais lento. Então vamos lá, eu vou ter um jogo às 11 horas da manhã, eu molho o campo 15 minutos antes, ele suporta e mantém uma temperatura como se fosse de grama natural até 1 hora. É o suficiente para um primeiro tempo. Aí, no segundo tempo, eu molho mais 15 minutos. Também eu consigo manter mais 1 hora com uma temperatura agradável. Então, todo o sistema que a gente fez, né, nosso pessoal pensou muito para tentar minimizar ao máximo todo essas interferências, seja de temperatura, seja de planicidade de show, mas o nosso principal é a performance do jogo, né? Hoje, assim, já quando nós instalamos no início, era tudo muito novo, o pessoal comentava muito, falava da grama sintética. Você sabe que o que eu mais escuto hoje no Allianz e que me enche os ouvidos quando acaba um jogo? Nada. Nada? Ninguém reclama, né? Não, ninguém fala nada da grama. Nem os adversários, né? Porque no começo, né, Alessandro, muito se falava, mas o Palmeiras tem uma vantagem por jogar no gramado sintético. Meu time não está acostumado a um gramado sintético, porque aqui no Brasil nós tínhamos o Atlético Paranaense, né? E aí sempre se alimentava isso com os adversários. Isso é uma arma para o Palmeiras, mas na verdade agora isso até foi tirado, né? Porque o Palmeiras já perdeu no Allianz Parque com o gramado sintético, já ganhou, já empatou, ou seja, o gramado só ajuda o Palmeiras em relação à manutenção, à velocidade de desmontagem de um show para ter uma partida, aproveitar a sua casa, porque ficou muito marcado, e você estava contando em relação àquele jogo que não pôde fazer contra o Grêmio, por causa do show da Sandy Júnior, e aí todo mundo tirou sarro em relação a isso. Então, foi para Pacaembu. Isso, foi para Pacaembu, e acabou sendo eliminado o Palmeiras diante do Grêmio, inclusive. Então, isso só veio ajudar, né, Alessandro? Eu acho que até as restrições que as pessoas tinham acabou sendo minimizada em virtude da capacidade e da tecnologia envolvida no gramado sintético, né? Exato. O foco principal era exatamente esse, né? Poder fazer jogo depois de um evento, depois de um show, né? E agora, com esse sistema, as pessoas a gente fala assim, mas a grama sintética... É que esse sistema ele é muito diferente do que tem no mercado, tá, Fred? É diferente da grama que tem na Arena da Baixada. O sistema todo ele é muito diferente. Mas, assim, em linhas gerais, uma coisa que eu ouvi dos jogadores é muito interessante, que eu gravei isso, eles falavam assim, eu não preciso olhar para o chão para correr. Quanto que aumenta a velocidade numa equipe sem precisar olhar para o chão? Parece uma besteira.
Mas se você pega, por exemplo, qualquer gramado natural com 20 minutos de jogo, você já vê um monte de buraco, um monte de toceira solta. Você já reparou isso? Porque a grama natural, cara, ela não tem... Ela sofre, né, com as chuteiras, né? Sim. Então, depois de 20, 30 minutos, se o cara não olhar para o chão para ver se tem um buraco, se ele não vai pisar em falso, é comum, né? E aí, quando o jogador não precisa olhar para o chão para ver se tem um buraco e tal, ele está com a cabeça em pé. Sim. Então, a jogada Tá é muito olhando o mais jogo, rápida. né? Exato. E assim, ó, se o jogador bater certo na hora de soltar a bola vai chegar no pé do cara. Então, assim, por que a coisa fica mais rápida? Porque a bola fica mais viva, Sim. ela fica mais rápida, ela funciona mais rápido. Sim. E isso é uma vantagem para quem? Para quem tem um elenco, né, rápido, um elenco que consegue soltar a bola rápida. Tanto é que o Palmeiras já perdeu em casa, como você mesmo disse. Para elencos, pô, o cara viu ali, voou lá dentro, né? Então, esse é o diferencial que tem a grama sintética. É saber que você vai ter a mesma qualidade de jogo do primeiro minuto, do primeiro tempo, até os 50 minutos do segundo tempo, ou até os 60 minutos do segundo tempo, mesmo com chuva. Você pega jogos, cara, que chove, meu, é horrível. Claro. Devia parar o jogo, porque aí é sorte. Poça, é não sei o quê, aí tem a lesão do jogador, né? Então, qual que é a proposta hoje do gramado sintético com esse padrão de qualidade? É fazer uma entrega com excelência do primeiro aos 50 minutos do segundo tempo. O cara vai ter o mesmo piso. Sim. Esse é o grande gol, né? Não que tinha antes. Pô, você começa um jogo, aí daqui a pouco chove, aí a chuva torrencial. Não sei se você já pegou alguma chuva torrencial lá no Allianz. Peguei. Quando foi o Palmeiras e Santos, inclusive estava ruim a drenagem, formaram poças de água bem próximo à área. Mas isso antes da grama, antes da grama sintética. Antes da grama sintética. Com a grama sintética, você já viu alguma chuva torrencial? Já peguei lá e nunca, nenhum problema. Cara, como se não tivesse chovido. Sai. Ela bate e sai, um negócio, você não vê uma poça de água. Sim. Então, assim, é o sistema, tá? A gente fala em grama sintética, mas é todo o sistema. Sim. A gente fez uma otimização do sistema de drenagem do Allianz, modificou a parte lá de drenos, acrescentou algumas coisas. Então, todo o conjunto não é só pensando em a performance do jogo, ela tem a ver com a qualidade do piso, ou seja, se eu tiver mesmo uma grama sintética empoçando, já não vai ficar tão bom. Claro, já não vai, né? não valeria a pena. Nós vamos ao intervalo aqui no programa Bola Não Para e já voltamos no segundo bloco com o CEO Alessandro Oliveira da Soccer Grass, que está falando com a gente sobre gramado sintético. Primeiro, claro, a gente está falando muito do Allianz Parque, mas a gente vai falar de outros assuntos envolvendo o gramado sintético. Vamos ao intervalo e já voltamos com o programa A Bola Não Para. Tô aqui no Versa Brooklyn, vem pra cá, Rua Senador Milton Campos 175, tô no decorado, vem conhecer, eu tô ao lado do Piquet, corretor da Camargo Correia, é só procurar ele. Estúdio, quem tiver interessado no estúdio Piquet, parcelas a partir de R$ 490. Fechando o negócio, ganha o final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba. Vem pra cá conhecer. A Bola Não Para está de volta aqui no canal de São Paulo, através do canal 26 Vivo Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canalsp.com.br e no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda segunda-feira, uma entrevista inédita falando de esporte com vocês. Alessandro Oliveira, CEO da Soccer Grass, é o nosso convidado, tá falando sobre o gramado sintético, que é um sucesso no Allianz Parque. Alessandro, a gente pode falar assim, da empresa, o cartão de visitas é o Allianz Parque, o cartão de visitas para vocês, e a partir do momento que vocês fizeram no Allianz Parque, está sendo esse sucesso em relação à qualidade do gramado sintético, ao desempenho do gramado sintético nos jogos do Palmeiras, vocês já começaram a trabalhar com outros clubes, convites para outros clubes, análises para se fazer, não só no Brasil, mas fora do país também, Alessandro? Sim. Claro que, se tratando de Allianz Parque, é uma referência muito bacana dentro da Soccer Grass.
Mas nós temos outras referências interessantes. Nós fizemos o CT da Granja Comari, onde a seleção brasileira treina. Lá, um dos campos é em grama sintética, já tem quase 9 ou 10 anos. Né? Quando eu te falei, 10 anos para cá, eu já achava que era uma realidade chegar nos estádios, porque é quase 10 anos atrás nós fizemos na CBF. Né? Então, essa é uma obra para nós bem bacana, de relevância. Nós fizemos outros campos também, como dentro do Corinthians, na parte do social, do sem treinamento deles, dentro do São Paulo. Claro que quando a gente fala de Allianz Parque, é um negócio muito interessante, porque eu acho que a Soccer Grass vai criar um legado para o mundo. Por quê? O Allianz Parque, no quesito de grama sintética, né, o Allianz Parque ele tem 8 no mundo. Né? O que são esses 8 estádios? São estádios referência que a empresa Allianz Seguros entende que faz sentido colocar a marca dela lá. Sim. Né? E a gente fez um dos 8 desses. Então, sem dúvida nenhuma que o Allianz Parque, com a equipe do Palmeiras e tudo, é uma referência no globo. Né? E quando a gente fala que colocou uma grama sintética e os jogadores têm entendido que isso está funcionando, que não tem reclamação, que a coisa está fluindo, eu acredito que para o mundo logo isso vai se expandir aí para outros estádios e com essa envergadura. Muitos já têm, mas não com essa envergadura que tem um Allianz Parque com o nível de competição que o Palmeiras faz lá dentro. Nós tivemos uma Libertadores lá dentro, que o Palmeiras acabou sendo campeão, sim, e jogos internacionais. E o que é legal disso tudo, a gente chegou a ter ali nos bastidores elogio da fiscalização da Conmebol pela qualidade do gramado. Então, para nós isso é muito bacana, é uma baita validação, né? E eu acho, a gente já tem sim, conversa com alguns clubes no Brasil, alguns clubes fora do Brasil, de relevância. Eu não posso abrir porque a gente está em negociação, sim, né? Sim. Mas é aquilo, eu não tenho dúvida que é questão de tempo e fluxo de caixa, né? Se os clubes tivessem fluxo de caixa, boa parte colocaria. E a gente vive um momento muito triste aí, né? De pandemia, sim, tudo muito difícil, tudo mais o que já era complicado para os clubes ficou pior, né? Sem bilheteria, então. Mas eu não tenho dúvida que em curto espaço de tempo vão ter mais estádios como esse do Allianz Parque. E até, Alessandro, você sabe que você está aí militando aí no futebol, no esporte, a rivalidade é muito forte. Não adianta negar que a rivalidade entre times, torcida, existe mesmo. E vocês, claro, é óbvio que o trabalho de vocês têm como cartão de visitas, eu disse, o Allianz Parque. Para a empresa, Alessandro, como negócio, vocês, por exemplo, fariam normalmente a Arena Corinthians, o gramado sintético, ou você acha que poderia trazer um problema em virtude da rivalidade do futebol brasileiro? Eu vou dar minha opinião. Eu acho uma bobagem, mas infelizmente isso existe. Né? Infelizmente, na cabeça das pessoas, tem essas coisas. Mas vai fazer do arquirrival, não sei o quê. Vocês pensaram isso em algum momento ou isso nem passa pela cabeça? Como que você vê esse lado da rivalidade no futebol em relação aos negócios que existem no futebol? Não, eu acho que quando a gente trata de infraestrutura, de melhoramentos, né, para o time e tal, eu acho que não cai nessa coisa da rivalidade, não. Eu sei que é difícil, né? A gente se preocupa com algumas coisas e tal, mas nesse quesito aí não nos preocupa muito, porque diferente de um patrocínio, né? Eu não estou me pondo minha marca na camisa do Palmeiras, né? Eu estou entregando algo de alta performance e que hoje resolveu o problema de às vezes não mandar jogo dentro do estádio. Então, eu acho que qualquer torcida abraça isso de uma forma muito saudável e mesmo que você faça isso num rival, não é isso que vai deixar de ser abraçado pela torcida do A, do B ou do C. Porque você, de fato, entregou algo que ajudou o clube, né? Então, é diferente, eu acho que um pouco dessa coisa do patrocínio, né? A gente vê, às vezes, patrocinador sofrendo. Até mudar de cor, né? O cara muda de cor porque tem uma cor. Exato. Que não pode, né?
Lá no Sul, principalmente, né? Sim. Grêmio e Inter, né? A Coca-Cola já pôs o logo azul, né? a Banrisul, enfim. Eu acho que nesse sentido, sim, porque o cara tá de certa forma, o torcedor entende que ele está se beneficiando da imagem do time dele, não faz sentido ele querer fazer isso com o rival. A parte de infraestrutura não me preocupa, não. Eu acho que a torcida entende bem aí. E qualquer coisa eu tiro lá a grama deles, se eles não estiverem gostando. Alessandro, e você falou, a gente citou aí da pandemia, né? E como que tá a manutenção do Allianz, por exemplo, né? Como que tá? Não tem jogos, né? Então, nesse momento, não tem. Não tá tendo jogos, vai voltar a ter jogos, mas assim, o volume tá menor, não tem público, não tá tendo principalmente os shows, que realmente era a grande preocupação e que foi totalmente tirada a partir do momento que chegou o gramado sintético. Mas como que tá funcionando nesse momento de pandemia, onde a gente tá falando nesse momento, não está tendo jogos, vai voltar a ter jogos, mas shows ainda não. Infelizmente, você vê fora do país alguns lugares já que estão, já a maioria vacinada, voltando a alguns eventos. Os Estados Unidos fizeram eventos testes com cerca de 4 mil, 10 mil pessoas, já teve jogo com 40 mil pessoas já nos Estados Unidos, então as coisas estão voltando com muita cautela. Como que você vê isso e o que mudou para vocês em relação à manutenção? Essa fase, essa segunda fase aí, né, ela está um pouco não, está bem reduzida, né? Hoje não tem mais nada. Na primeira, no espaço curto, conseguiu fazer o drive-thru e tal. Obviamente que a quantidade de manutenção aumenta quando você tem eventos ou jogos. Mas também não descarta de fazer o mínimo de manutenção, mesmo quando não tem nada. Então, hoje a gente continua fazendo o protocolo de manutenção, que é uma exigência, inclusive, dos laboratórios da FIFA, quando vem certificar, eu preciso mandar relatório para eles direto, né? É a mesma coisa que a grama natural, todo mundo checa, todo mundo manda relatório. É até injusto, né? Você fala, o nível de exigência que você tem no sintético e o natural a gente vê. Se fosse fazer os testes que a FIFA aplica hoje... Não passaria, né? Cara, eu não sei qual que passaria, nossa. Entendeu? Então, sim, a gente continua com o protocolo de manutenção, mas é uma coisa mais com menos volume, vamos dizer assim. Na medida que eu vou ter os shows, os eventos, aí a coisa começa a ficar mais corrido mesmo. E para nessa época a gente não deixa de fazer algo. E para negócios também, para vocês foram impactados também, né, Alessandro? Assim, virou uma vitrine, né? A Soccer Grass foi muito feliz no projeto. No início nos preocupou muito, porque um projeto como esse pode ser o céu e o inferno. Sim. Né? E graças a Deus a gente tem colhido bons frutos, e isso sem dúvida nenhuma que repercute em nossos outros negócios, né? As pessoas começam a ver realmente o nível de comprometimento da empresa, o nível de profissionalismo da empresa. E ainda sobre o futebol, você acha que gramado sintético, você acredita que nos próximos 10 anos a gente vai ver mais estádios com gramado sintético? Eu estou falando a longo prazo, claro, não dá para estimar uma data, até em virtude da pandemia. Tudo que era planejado, tudo, né, foi jogado aí, ficou uma incógnita, né, na vida de todo mundo, né? Mas assim, você acha que a médio e longo prazo teremos muito mais estádios assim, e já poderemos até pensar possa se dividir entre gramado natural e gramado sintético, Alessandro? Sim. Um que eu posso falar para vocês é o estádio de Santo André. Santo André vai jogar Paulista em grama sintética. O Bruno José Daniel, você está falando? Nós estamos em obra lá. Pô, que legal, isso eu não sabia. Eu acho que esse mês já começa a instalação do gramado. Então, meio de primeira mão aí para você. E nosso foco é entregar essa grama para o Paulista já. O Santo André possa ter jogos lá. Não é a mesma grama do Allianz, mas é uma grama de excelente performance. E é isso, né? A gente precisa saber o que usar em cada clube. Não adianta eu vir com uma Lamborghini, com assinatura, com tal, um clube que não vai precisar disso, né? Então, no caso do Santo André, o foco lá não é eventos, shows, o foco lá é o futebol. Sim. E isso ele vai estar bem atendido, uma excelente performance lá de jogo. Pô, que legal. E lá sempre foi um palco de muitas reclamações em relação ao gramado, a estrutura ali do Bruno José Daniel. Fiz muitos jogos lá. Que legal isso, Emerson. Então, você vê, tem bastante clube aí, né? O próprio São Bernardo teve problema agora recentemente, que deixou de ter mando de jogo pela qualidade do gramado. Sim.
Então, e a grama sintética é que eu costumo dizer, né? A grama sintética comparada à grama natural, ela não vem para competir com uma grama natural, né? Ela vem para ser utilizada onde você precisa ter algo linear, né? Que não acontece na grama natural. Por quê? Na grama natural, se você não tiver uma boa manutenção, e você sabe que esses clubes menores, eles têm dificuldade de ter essa manutenção, de ter esse cuidado, até por conta de custo, né? Para você manter um campo com qualidade, você vai gastar 80, 100 mil reais por mês. É pesado para um clube, né? Claro. Às vezes até para clube grande já é pesado. Então, aí acaba que tendo um gramado de uma qualidade ruim. Quando a gente fala de grama sintética, que aí a manutenção de um estádio como esse vai gastar de 15 mil a 20 mil reais por mês, muda totalmente o cenário. E detalhe, podendo jogar H24, ou seja, 24 horas para botar jogo. Então, se choveu, se não choveu. Quando você fala em comparar, né, nesse caso, você não consegue ter uma comparação, porque você vai colocar realmente, se você coloca uma grama sintética num lugar que você precisa ter uma boa performance, uma boa qualidade o ano inteiro, com baixo custo de manutenção, não é a grama natural que você precisa colocar. Você precisa colocar uma grama sintética que te atenda para aquele fim. Então, acaba aqui não competindo diretamente. E até porque a transformação, né, do natural para o sintético também é rápido, né, Alessandro? Assim, a gente lembra quando o Allianz trocou o gramado, foi uma coisa muito rápida, né? Algo que às vezes, quando se troca o gramado natural, se faz uma reforma no gramado natural, você tem mais dificuldades em alguns momentos, a gente percebe que às vezes tem que demorar muito mais, tem esse detalhe também, né, Alessandro? A diferença é que você está tratando com material vivo, né? E a grama sintética, ela já vem em bobina, já é muito mais fácil. Então, a grama natural, você precisa de uma série de coisas, de adubo, de reação, de UV, uma série de coisas para ela reagir. A grama sintética não, eu preciso de velocidade para montar, né? O Allianz Parque, por exemplo, a gente bateu o recorde, praticamente em 25 dias, a gente fez o contrapiso, fez a drenagem e instalou o campo. Foi uma loucura, mas era uma necessidade que o Palmeiras tinha, a gente virou à noite trabalhando. Numa grama natural, você pode virar à noite, pode correr, mas você depende da reação do bichinho que está vivo ali. Sim. Então, não tem jeito, né? Ela sai muito na frente nesse sentido. Alessandro, só para encerrar e agradecer sua atenção aqui com o programa Bola Não Para, outros esportes. Há possibilidade de ter a gramado sintético para outros esportes? Cito rugby, futebol americano, o tênis, por exemplo, que usa a grama. Há possibilidade disso acontecer para outros esportes, Alessandro? Sim, sim. Todos esses que você falou, tanto o futebol americano, o rugby, o tênis, o Guga treinava em grama sintética, né? O futebol americano, se você assistir, 80% é em grama sintética, né? O rugby também. Aí você tem também golfe, que dá para praticar com a grama sintética. Tem o paddle, que hockey na grama também grama... tem. E aí? E basicamente esses esportes que eu consigo te falar de bate-pronto. Hockey na grama tem chance também, Alessandro? Sim, é na grama. Né? Nas Olimpíadas eles fizeram aquele que eles molhavam o campo para o disco correr. Sim, sim. É uma grama sintética. Então, ela se estende, além disso, também para a parte, que aí é um conceito diferente, a parte de paisagismo, sim, decoração, que é um mercado imenso hoje, né? Está crescendo esse mercado, Alessandro? Esse mercado de paisagismo em relação ao gramado sintético? Cara, quanto que você acha que é a proporção da decorativa e do paisagismo em relação à esportiva? Qual o percentual que você acha? Não consigo nem chutar, mas eu achava que seria inferior. Pelo jeito, acho que é mais que o gramado esportivo. Cara, 70% é decorativa e paisagismo, 30% é esportivo. Caramba. É muito louco isso. Né? Aí você fala, mas como assim? O cara usa 1 metro na casa dele e você faz um campo de 10 mil metros. É que o volume desse 1 metro é muito grande. Né? Faz mais Aí o cara vezes. faz um jardim, faz uma borda de piscina, faz sei lá, enfim, tem uma infinidade de coisas. E a decorativa não é o nosso foco, tá? Nosso foco é esportivo. Sim. Mas o mercado de decorativo é muito grande.
Legal. Alessandro, muito obrigado pela sua atenção aqui com o programa Bola Não Para. Sucesso aí para você, sucesso para sua empresa Soccergrass, que tomara que vocês consigam expandir ainda mais, já que mostrou-se muito efetivo, muito positivo a chegada do gramado aí sintético ao futebol brasileiro, principalmente ao Allianz Parque, que, como eu disse, é o cartão de visita da empresa de vocês. Sucesso, viu, Alessandro? Obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade, estou à disposição sempre. Com o Alessandro Oliveira, nós fizemos o programa A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre falando de esporte para você. Até lá!